Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Quinta com Péricles Ramos. É sempre uma alegria termos esse momento de aprendizado e troca de conhecimentos. Hoje estou recebendo dois amigos. O primeiro está retornando ao programa. Seja bem-vindo, pastor Jorge Williams. Tudo bem? Olá, Pérez. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder participar e colaborar com a pregação do Evangelho dentro dessa nossa nova normativa, né, através das mídias e chegando a lugares que a gente nem imagina onde a gente vai chegar. Mas que esse programa possa ser uma bênção para todos aqueles que acessarem esse conteúdo. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. O outro eu já conheço há alguns anos. Na época ele era estudante de teologia lá na nossa faculdade adventista na Bahia. E agora está fazendo a sua estreia, que é o pastor Alexandre Freitas. Tudo bom, pastor? Olá, Péricles, tudo bom? Muito bom estar aqui com você, agradeço pelo convite. É uma oportunidade, sim, maravilhosa de podermos pregar o Evangelho, né, através desse seu canal, que tem alcançado corações. Para mim é uma gratidão. Olha, pastor Wilson, vamos sabatinar esse homem aí, para ver se ele formou bem, né? Se está bem certinho, se está aprovado, né? É isso mesmo, ele tem que responder todas as perguntas da noite. Hein? Bem, vocês têm algum canal nas redes sociais? Para quem deseja conhecer mais vocês, quer seguir? Aqui nós estamos iniciando, eu estou hoje trabalhando aqui na região dos Lagos, na cidade de Araruama. Nós temos aqui 10 congregações e estamos aos poucos implantando o sistema de cultos sendo transmitidos pela internet, né? Era uma novidade aqui para a região, a maioria das pessoas assistiam de forma presencial, mas hoje nós já temos um canal oficial aqui do distrito, que é de uma das nossas igrejas. Nós temos aqui 3 grandes igrejas, o resto são congregações menores, mas nós temos hoje aqui adventistas, no plural, coqueiral, que está no canal do YouTube, e nós estamos transmitindo todos os domingos, sábados, domingos e quartas-feiras. No domingo, um destaque para esse programa que a igreja está fazendo em toda a América do Sul, que é os Domingos de Esperança. Então, nós temos um evangelista, pastor Robson, que está nos ajudando aqui no distrito, e ele está ministrando, então, o curso online, enquanto eu faço a moda antiga lá na Igreja Central, lá na sede. Novos tempos, né, amigo? Temos que nos adaptar a essa realidade. Verdade. Alexandre, você tem alguma coisa no YouTube, algum canal específico seu? Somente o Instagram mesmo, Alexandre Freitas, né? E no Facebook também, Alexandre Muito Freitas. Bem. Aliás, por falar em redes sociais, eu queria dizer que eu conheci um canal interessante, que é o canal do Eudes Alves. Diariamente ele coloca ali lindas mensagens em áudio, né? Falando de esperança, força e ânimo. Basta escrever lá no YouTube, Eudes Alves, que você vai encontrar. Antes de começarmos o programa, eu quero agradecer a sua companhia, por você se inscrever no canal. O YouTube analisa e qualifica um canal de acordo com o número de inscritos, com o número de likes, comentários e até mesmo compartilhamentos, tá certo? Se o robô do YouTube perceber que esse canal tem muita participação, se vocês estão se envolvendo, se inscrevendo, compartilhando, dando seus comentários, o próprio YouTube promove o canal, tá certo? Então, por favor, se inscreva nesse momento, compartilhe, divida essa bênção com um amigo, com um parente e participe da interação no chat, tá bom? Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Eu pediria ao pastor Alexandre que pudesse fazer a oração para começarmos, por favor. Oremos. A ti, Senhor, toda honra e glória, pois estamos aqui para poder aprender um pouco mais da tua palavra. E queremos te pedir que envie em nosso auxílio, ó Pai, todo entendimento ao abrirmos a tua palavra e que aqueles que estão agora assistindo a este vídeo possam também sentir o aquecer do seu coração ao saber que o Senhor tem um plano especial para poder voltar a este mundo e nos levar para a Canaã celestial. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, o nosso programa estudou sobre o retorno do rei, a volta de Jesus Cristo, né? E muitas pessoas ficaram muito animadas, entusiasmadas com o tema. Então,
atendendo assim aos pedidos, né? Vamos falar não da volta de Cristo, já falamos, mas dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Mas não podemos, para nós aprendermos e entendermos melhor, eu queria ler São João 14, verso 1. E dessa vez eu vou pedir ao Alexandre, que pudesse ler para mim. Ou para nós, melhor dizendo, né? Verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha só que coisa linda, né? Jesus está falando para nós não ficarmos preocupados, para crermos em Deus, primeiramente, e crer também nas mensagens, nas orientações que ele próprio vai dar. E continuando no verso 2, amigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso, que lindo, né? Essa é uma promessa, não é isso mesmo, pastor? Sim, talvez uma das mais gloriosas promessas da Bíblia Sagrada, porque ela ratifica o plano da redenção que foi traçado antes da fundação do mundo. A grande realidade que nós precisamos entender é que quando Deus criou o ser humano, não havia, pelo menos no coração de Deus, a intenção de que nós caíssemos na malha do pecado, né? Não vou entrar aqui no mérito teológico da onisciência de Deus, porque todos nós sabemos que ele já sabia que o homem cometeria pecado, e esse é um assunto para um outro estudo, né? Para um outro momento em que a gente pudesse discutir por que Deus, então, não interviu, né? Para que isso não acontecesse, mas todos nós sabemos que já havia um plano para a redenção humana, na plenitude dos tempos. Jesus veio a essa terra, cumpriu o seu papel messiânico como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele literalmente resgatou, pagou o preço pelo nosso resgate, né? O livro de Romanos fala muito sobre isso. E agora, então, ele deixou uma promessa para nós, de que ele iria, então, preparar um lugar especial, e ao término desse preparo, e quando essa humanidade também atingisse o ponto de preparo ideal, ele iria intervir na história desse planeta para poder, então, dar a nós o direito de voltarmos ao status original e viver com ele a eternidade. É interessante que o Senhor sabia muito bem aqui que já naqueles dias eles já estavam com o coração agitado quanto ao futuro, né? E saberia ele também que cada um de nós hoje em dia, ao ler as palavras da sua escritura, também teríamos ali uma vontade de encontrar também refrigério. E ele se preocupa muito, né? Que ele já começa com o texto dizendo: não se turbe o vosso coração. Ou seja, tudo está preparado, tudo está programado, tudo está no meu controle, logo, logo acontecerá. Então, isso traz uma alegria muito grande para o coração do crente. Agora, é engraçado que essa é uma promessa, né? Mas vocês sabiam, para quem está nos assistindo, que existem quase 4.500 promessas na Bíblia? É muitas promessas. E agora é interessante que nenhuma delas falhou, nenhuma delas Deus deixou de cumprir a sua parte. Por exemplo, nós encontramos em João 3,16 uma promessa, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta aqui é uma promessa. Deus amou o mundo, deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui nós temos uma promessa condicional. É isso mesmo, pastores? Sim, na verdade, quando você fala em relação a usufruir dos privilégios que Deus condiciona a todos, sem restrição, a única condição é que você aceite tomar posse dessa bênção e daquilo que Deus está lhe propondo. Haja vista o fato de que o livro de Apocalipse resista, né, com muita propriedade, a palavra de Cristo dizendo assim: eis que estou à porta e bato. E aí vem a condição: se você ouvir e abrir a porta, eu entro em sua casa, ceio com você, e essa ceia é uma alusão à transformação que o Espírito Santo opera nas pessoas que o aceitam em espírito e em verdade. Então, praticamente, todas as bênçãos, todas as promessas
de Deus, que são disponibilizadas a toda criatura sem restrição, elas estão condicionadas ao meu desejo, à minha vontade de aceitar ou não aquilo que Deus está dispondo para mim. Isso por uma razão muito simples. Deus, ele não obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a segui-lo, tá certo? O que mais alegra o coração de Deus é ver uma pessoa que, por iniciativa própria, ela opta como estilo de vida fazer uma aliança com Cristo. Então, isso alegra muito o coração de Deus. Não por obrigatoriedade, porque essa linha de raciocínio de que eu sou obrigado a servir a Deus foi a linha de raciocínio que o inimigo implantou no céu e que provocou, então, todo esse desastre, esse conflito enorme que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Então, nós podemos ver que existem muitas promessas na Bíblia. Promessa de proteção, cuidados, bênçãos e até mesmo cura. Mas, geralmente, essas promessas são condicionais, correto? Sim. Sim, sim. Bem, agora em João 14, nós podemos ver que é outro tipo de promessa que Jesus está fazendo, não é? Uhum. É uma promessa incondicional. Ou seja, não depende de que nem de quem a recebe, né? Se você crê, ele virá. Se você não crê, ele virá da mesma forma. Se você estiver pronto, ele virá. Se não estiver, ele virá do mesmo jeito. Se você teve cuidado em se preparar e aguardar ele retornando, ele virá e te encontrará. Mas se você não se preparar, ele retornará do mesmo jeito. Existe uma diferença nessas promessas, é certo, pastores? É verdade. Nós conseguimos enxergar aqui que, independente daquilo que vai acontecer, daquilo que eu vou decidir, né, Cristo voltará a este mundo para buscar os seus, aqueles que escolherão. Né? É certo que, para que essa promessa se cumpra na minha vida, para que eu possa habitar neste lar, como o pastor Williams disse aí, é necessário que eu tome a minha decisão particular. Né? E então, ela é condicional a mim, né? Mas ela, no modo geral, ela não é condicionada à decisão das pessoas, nem da minha. Cristo voltará a este mundo independente da minha decisão. Na verdade, quando eu disse que praticamente todas as promessas da Bíblia elas são condicionais, é porque eu costumo fazer a leitura da promessa sobre duas óticas, a ótica divina e a ótica humana. Sobre uma ótica divina, o que você comentou aí, Pérez, é fato. Cristo voltará a esta terra. Isso já está desenhado não só nas promessas da palavra, bem como nas profecias que tratam sobre esse assunto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? Sobre uma ótica humana, a condição para usufruir dos resultados dessa promessa ou das profecias atinentes à volta de Cristo depende de cada um de nós. Por isso que o salmista, com muita propriedade, lá no Salmo 37, verso 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, há elementos na história do universo que estão alheios à vontade do homem. Eles são atributos única e exclusivamente divinos, tá certo? Mas existem outros parâmetros dentro dessa esfera que o homem precisa dar o passo, tomar a sua decisão e fazer a sua escolha. Porque, caso contrário, nós estaríamos aqui numa condição de autômatos, sendo quase que coagidos e obrigados, literalmente, a fazer aquilo que está no coração de Deus. Então, o que o amigo, a amiga, né, o irmão em Cristo que está nos ouvindo, que está acessando esse conteúdo, ele precisa entender é o seguinte. Primeira coisa, quando Deus cria o homem, ele já tem um plano de salvação. Quando o homem peca pela primeira vez ali no Éden, Deus dá o primeiro passo em busca dessa salvação. Através da história de todo o Antigo Testamento, Deus vem refazendo essa aliança com Deus e retomando a ideia, e sempre renovando a esperança de que o conteúdo, a história desse mundo está sob o seu controle, sobre a sua vida, a despeito dele nos deixar livres para tomar as decisões e escolhas cabíveis de acordo com como nós queremos administrar a nossa existência, a nossa vida aqui. E aí sim, quando eu chego na plenitude do tempo, com a vinda do Messias, então isso começa a se materializar, entendeu? Isso começa a se materializar.
se materializa e tudo aquilo que antes os antigos do Antigo Testamento tinham como visão de algo no futuro, tinham uma imagem como que por espelho, algo teórico, agora é prático, é vivenciado por aqueles que acompanharam a passagem do Messias aqui nessa terra. E é esse Messias, chamado Jesus Cristo, que divide a história em duas faces distintas, antes dele e depois dele, que nos garante que ele vai voltar. Então, nesse aspecto, é incondicional. Ele volta se eu estiver preparado, se eu não estiver preparado, se eu tiver feito aliança com ele, se eu não tiver feito aliança com ele, na plenitude do tempo, assim como um dia ele nasceu ali, numa manjedoura em Belém, ele voltará agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E interessante notar que a mensagem de Cristo ela tem uma relevância tão grande e há uma preocupação tão intensa no coração de Deus para que nós tivéssemos ideia sobre isso, que ele começou, então, a explicar para nós que, ao longo da história, haveriam sinais que demonstrariam que a sua volta, o seu retorno nesta terra estaria se aproximando. Sinais no mundo social, no mundo natural, no mundo religioso. Mas falando dessa promessa que nós encontramos aí, o apóstolo Paulo, ali na sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, chama de bendita esperança, né? Ela é bendita porque não depende de nós, porque se dependesse de nós, ela não se cumpriria, né? Então, a circunstância, a despeito das circunstâncias e da nossa fidelidade, Deus vai cumprir a sua parte, é o que o senhor acabou de falar aí, tá certo? Agora, só fazendo voltando para Mateus 24, que eu sei que eu estou ansioso para entrar aí, porque esse tema mexe com a gente, empolga mesmo. Jesus estava saindo ali do templo com seus discípulos, né? Então, o templo era aquele templo de Herodes. Herodes reformou o templo e fez uma coisa magnífica, né? Dizia que ele tinha sonhos megalomaníacos, de grandeza. Então, ele fez um templo assim suntuoso. E era um motivo de orgulho e vaidade para os próprios judeus, para os judeus da época que estavam ali. E quando eles estavam saindo, os discípulos, talvez assim, empolgados com a beleza do templo, né? Falaram, olha, tá vendo essas construções, olha essas pedras, que edifício maravilhoso, né? E Jesus diz o seguinte, estão vendo essas construções? Na verdade, eu digo que serão completamente demolidas. Eu estou lendo aqui na Bíblia, na versão transformadora. Não restará pedra sobre pedra. Depois eles se dirigiram para o Monte das Oliveiras. E ali agora os discípulos se achegaram para Jesus, perguntando, diga-nos quando vão acontecer essas coisas, que sinais vão indicar a volta e o fim dos tempos. Agora é interessante aqui nessa pergunta dos discípulos, que eles fazem uma pergunta, mas com dois sentidos, não é? O sinal dos tempos e quando vai acontecer as coisas, não haver pedra sobre pedra. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, Pélix, a visão apocalíptica sinótica, né, que é justamente essa da qual nós encontramos aqui em Mateus, ela tem um andar diferente, né, daquilo que nós encontramos em Apocalipse, por exemplo. Que por mais que nós encontramos aqui a apresentação de os sinais do fim do tempo, nós encontramos aqui também justamente todas elas terminam com o conselho de vigiar e estar pronto, pois realmente ninguém sabe, né, o dia ou a hora de que isso vai realizar. Ali Cristo, ele até ao falar sobre os finais, ao responder a pergunta ali dos seus discípulos, ele acaba colocando dois eventos ali, né? Aquele do templo, né? Do ano 70 ali, sobre o templo de Jerusalém ali, e também ele vai falando também sobre o tempo do fim, né? Dos sinais do tempo do fim. Lógico que nós conseguimos ver muitos dos sinais da qual ele se referia ao final do tempo, a gente também consegue ver no espaço ali antes da destruição do templo também. Mas ele apontava justamente para esse momento da qual nós estamos vivendo agora, né? É importante lembrar também que o objetivo dele é sempre chamar a atenção, né? Para que nós possamos estar espertos, né? Para poder saber que, como o dia e a hora ninguém sabe, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele quer justamente mostrar, assim como a figueira, né? Ele até usa
esse termo, assim como a figueira começa ali a brotar os seus frutos, você sabe que já está chegando o verão. Ou seja, esses sinais da qual Mateus 24 está tratando ali é justamente para mostrar que Jesus logo estaria voltando. Pastor Williams, agora é contigo, meu amigo. Uhum. Então, na realidade, os discípulos foram até muito éticos, né? Porque esse discurso de Cristo foi aberto e o livro de Mateus diz que depois os discípulos se aproximaram dele em particular para fazer essa pergunta. Na verdade, o texto ele deixa transparecer que o fator motivador dessa pergunta era a própria expectativa e a própria ansiedade dos discípulos em ter uma resposta acerca do quando. Tá? Nós, seres humanos, nós somos temporais. E se hoje, se naquela época, né, já havia essa tendência de receber uma resposta imediatista para poder resolver logo o problema, imagine na sociedade onde nós vivemos agora, porque vivemos num mundo capitalista, né? Num mundo onde, dentro de um período de normalidade, a comida é servida no self-service, né? Alguns param até o carro e já recebem seu sanduíche, e já dentro do carro mesmo saem dirigindo, ou seja, mundo do imediatismo. Então, havia o interesse e essa expectativa dos discípulos, ela tinha uma razão, porque durante muito tempo esses homens estudaram a história, durante muito tempo eles ouviram falar sobre o Messias, né? E a intervenção que ele faria ali sobre a questão do jugo romano, dos impérios que estavam, de certa forma, liderando ali a nação por ocasião da sua primeira vinda aqui nesta terra. Então, havia até um equívoco na cabeça dos discípulos de que esse Cristo, ele até dentro de um aspecto político, ele tomaria as rédeas do governo e ele implantaria e restauraria de novo, né, a nação de Israel no topo, ali da liderança das nações e do mundo da época de então. Só que o fato é que os princípios do reino de Cristo, eles transcendiam a essa realidade apenas aqui desse patamar de universo terreno, né? Dessa materialização aqui. E ele transcende isso para uma outra esfera, para a esfera espiritual, né? Então, na realidade, eu vejo aqui a ética dos discípulos, perguntar em particular, porque havia no coração essa expectativa, né? Esse sonho, esse desejo de que isso acontecesse logo, para se livrarem, então, dos problemas de então. Fazendo uma análise sobre isso, a gente estaciona, então, na sociedade que nós vivemos. E a gente convive muito de perto, e talvez esse seja um momento mais propício para falar sobre essas coisas, diante do quadro que se instalou ao longo desses últimos meses que nós estamos vivendo aí, né? Sobre quanto sofrimento nos cerca e quantas vezes nós almejamos ter um lugar que seja assim, um lugar de paz, de tranquilidade. Quantas vezes nós almejamos por um bairro melhor, uma cidade melhor, um país melhor, né? Uma condição de vida melhor. Essa expectativa havia no coração dos discípulos, ela existe no nosso coração, e o mais bonito e interessante disso tudo é que tudo isso será realidade um dia. É possível, né? E isso vai acontecer. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer a minha parte também. No capítulo 24, no verso 6 em diante, Jesus começa a falar alguns tipos de situações que o mundo viveria. Agora vocês podem falar, que situações seriam essas aí? É interessante, Pérez, que o Senhor já começa assim, vede, né? Vede que ninguém vos engane. Ou seja, ele estava ali dando ali uma preparação para aqueles homens. Não era a resposta que eles queriam, como o pastor Williams disse, né? Eles estavam ansiosos. Nós, seres humanos, somos assim, queremos tempo, data, hora, tudo certinho, para poder saciar nossa vontade apressada de querer resolver as coisas logo. Era isso que eles queriam ali, né? E Cristo volta para eles a resposta de que, vede, que ninguém vos engane. Ou seja, Cristo, na verdade, estava mais preocupado em prepará-los para o que viria a acontecer do que quando acontecesse, né? Então, Cristo dizia aqui, vede que ninguém vos engane, né? E ele justamente começa aqui a enumerar alguns dos sinais que iriam ocorrer.
alguns, né, veem que começam a ter algumas informações assim, que acabam se misturando, né, como a destruição do templo, e realmente nós temos algumas dessas situações que ocorreram na época da destruição do templo, né, até antes ali, daquele período, a guerra sobre guerra, como teve aquele com Roma se levantando ali mais uma vez de uma forma mais firme contra o povo de Jerusalém, contra Israel, e nós vimos também ali outras coisas mais. Só que Cristo ele fica preocupado em salientar aos seus discípulos de que eles estivessem preparados em constante vigilância, né? Esta é a preocupação de Cristo para com eles. Então, Pérez, falando sobre essa questão dos sinais, havia no coração de Deus a preocupação de não deixar nem os discípulos, nem as gerações posteriores com essa grande interrogação. Porque uma coisa é você dizer para o seu filho o seguinte: olha, papai vai trabalhar e no final da tarde papai volta. A outra coisa é você dizer: papai vai trabalhar e não sabe quando volta. Não é? Então, a expectativa se torna mais dura, não é? Ela se torna mais densa. A despeito da Bíblia falar que o dia e a hora ninguém sabe, tá certo? Para que não houvesse oportunismo em relação a isso, porque seria muito fácil. Analise comigo. Se Jesus termina o seu ministério terreno aqui e ele diz para as pessoas o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a vocês aí 2.500 anos de história, né? E vocês administram, e no dia tal, na data tal, no mês tal, no ano tal, eu voltarei. Tá certo? Então, isso seria muito cômodo para as pessoas e, inclusive, não haveria sequer a, a garantia de que a minha redenção ou a minha entrega a Cristo ela fosse sincera de coração, apenas por interesse. Né? Ó, Jesus está voltando, ele vai voltar, então eu vou viver uma vida dissoluta, vou viver uma vida aqui da maneira que eu quiser, e quando eu entender que já está chegando bem pertinho a hora de Cristo voltar, então eu me converto, vou para a igreja, faço trabalho social, né? Dou cesta básica para todo mundo, oro 3 vezes ao dia, e aí eu vou ser salvo. Então seria oportunismo. Então, Jesus agora ele começa a falar: a despeito de vocês não saberem o dia e a hora, eu vou deixar alguns sinais que indicam que o meu retorno está próximo. Então, eu vou deixar sinais em 3 áreas específicas: no mundo social, no mundo natural e no mundo religioso. Tá certo? Então, quando eu analiso o percurso da história e eu começo, então, a fazer um apanhado de dados acerca de tudo que já aconteceu, ligando esses dados, não uma coincidência natural da história, mas vinculando a essa palavra, a essa promessa e as profecias que estão enroladas na Bíblia Sagrada, então, na realidade, começa a se destacar através da história os pontos que me chamam a atenção. Por exemplo, aqui no capítulo 6, verso 7, ele diz assim: ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, e se levantarão nação contra nação, né? E haverá fome em vários lugares. Se apenas fosse esse o sinal, nós poderíamos atribuir isso à questão econômica ou política de um ou outro determinado país, né? Como que você aplica isso, por exemplo, a um país que tem uma política e uma situação econômica estabilizada? Então, por isso que ele coloca não só esse, mas outros sinais, tá certo? Mas quando eu ouço falar sobre guerras, rumores de guerras, fome, pestes, conforme fala o relato, o verso 6 e 7, tem dois sentimentos que podem surgir. Um, de medo. Não, eu não quero saber disso aí, desgraça, eu não quero saber dessas coisas, não. Esse é um outro sentimento, né? Do outro lado oposto, poderia dizer assim, não, guerras, rumores de guerras e peste e fome sempre existiram desde que o mundo é mundo. Você está falando no contexto de medo ou então do ceticismo, dizer que isso tem acontecido ao longo da história. Exatamente. Ora, Pérez, poderia algumas pessoas, ao olhar para tudo isso, se amedrontar, né, com o cenário da qual as pessoas se encontram. E a gente vê realmente a intensificação desses cenários, por exemplo, cada vez mais comum nós vemos um cenário de guerras e se tornando mais próximas. Mas também, de certa forma, o cristão, ao observar essas
essas situações agora que ocorrem, ele fica até, de certa forma, meio que esperançoso, no sentido de que, sabendo que essas coisas aumentando da forma como ela vai, ele sabe de que o seu pai está para voltar, não é isso? Então Périx, justamente poderia dar esse sentimento de medo, de desânimo, mas justamente quando Cristo fala essas coisas, justamente para criar no cristão, para que ele não baixe a guarda, para que ele continue fazendo o seu serviço, para que ele continue fazendo, porque sabe ele que isso é sinal daquilo que o Senhor já tinha dito que seria a sua vinda, né? Eu vejo, Pérez, você comentou aí sobre dois lados que são, assim, até um paradoxo, né? Ou seja, de um lado, eu me assusto, temo e me apavoro diante de um quadro de guerras e nações se levantando aí uns contra os outros. Do outro lado, o conformismo. Ao analisar a história, vê que desde que mundo é mundo, a guerra sempre existiu, e isso é um fato. Ela pode ter proporções menores ou uma envergadura maior, mas a guerra sempre existiu, né? O problema é o que está por trás da guerra, entende? Ou seja, a falta de respeito e o desalento em amor para com o meu próximo. E isso são indicativos de que quanto mais nós guerreamos uns contra os outros, mais distante nós estamos da proposta original de Deus, né? Ou seja, contemplamos o pecado avançando em sua escala, de proporções assim, de uma magnitude que cada vez mais toma uma abrangência em meio ao mundo que nós vivemos, e isso, conforme reza o texto sagrado, em algum momento, assim como nos dias de Noé, que o pecado atingiu uma dimensão tão drástica, deverá haver, conforme a orientação da palavra de Deus, uma intervenção divina para a proteção do próprio homem, né? Então, essas guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, dificuldades no mundo social, elas acontecem sim, elas vêm numa escala progressiva, né? Há quem diga, por exemplo, nós não vamos mais cometer os erros da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas pegue as estatísticas do número de mortes por acidente, por violência, e você vai perceber que são números muito mais drásticos do que aqueles que foram registrados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós mudamos a estratégia, mas o destino e a configuração da luta do homem contra si mesmo, ela continua. E hoje, com situações muito mais agravantes. E é por isso que, em algum momento da história, Deus vai dizer, basta, né? A taça de misericórdia já está cheia, a oportunidade que eu tinha que dar já dei, e agora vai se cumprir, então, a minha palavra de retorno e estabelecimento de um novo reino aí nesta terra. Eu gosto muito de viajar e aproveito todas as oportunidades. Certa vez eu saí daqui do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, lá em Tatuí, na nossa casa publicadora. De lá eu subi, atravessei de leste para oeste, subi, saí lá em Uberaba, Uberlândia, terra lá que o pastor já trabalhou, né, pastor Williams? Uhum. Dali eu subi em direção a Goiás, continuei em Goiás, entrei por Palmas, Tocantins, saí no Maranhão, fui lá visitar as igrejas que eu trabalhava, na minha época de férias ainda. Vi como estava a situação. Dali eu segui em direção a Pernambuco, atravessei a reserva indígena, Pernambuco, Bahia. Fui lá assistir o aniversário de 100 anos da minha avó, lá no sul da Bahia. Saí no norte, fui até o sul. Do sul peguei Espírito Santo. Eu sei que essa viagem deu 10 mil quilômetros ao todo, tá certo? E quando eu estava vindo do Espírito Santo para cá, dizia assim, Rio de Janeiro, falar hipoteticamente, tá? 600 quilômetros. Rio de Janeiro a 500 quilômetros. Rio de Janeiro a 300 quilômetros. Eu não estava no Rio de Janeiro, eram apenas placas indicando que eu estava em direção ao Rio de Janeiro, que em breve chegaria ao Rio de Janeiro. Mas Jesus fala aí que esses sinais, não fiquem atemorizados, porque esse ainda não é o fim, apesar de tudo isso, ainda não é o fim. Então, eu poderia dizer que são sinais indicativos, ou seja, não é informação que Jesus está chegando, mas indica que a volta de Jesus está próxima. É correto isso? Para mim, existem duas explicações para essa sua pergunta.
Primeira, você já respondeu, são indicativos de que esse retorno se aproxima, né? O segundo é que é um fato, entende? Ou seja, vou usar como exemplo aí a sua experiência da viagem, porque se não houvesse nenhuma placa indicativa para mostrar a direção que você estava indo, como é que você sabe que está chegando no Rio de Janeiro? Então, esses próprios sinais são uma confirmação de que a palavra de Deus, no tempo certo, vai se cumprir. E outra coisa, quanto mais próximo nós chegamos, né, temos então a garantia de que o preparo devido deve ser feito para que eu possa, então, adentrar a Cidade Santa, assim como você, no final da sua viagem, retornou ou entrou no Rio de Janeiro, né, que foi a conclusão da sua viagem de férias, entende? É interessante que a expectativa ela vai aumentando também, né? Ao mesmo tempo que, com o passar do tempo, algumas pessoas também vai esfriando, né? Vai prolongando o tempo e algumas pessoas dizem assim: há quanto tempo nós já ouvimos sobre rumores de guerra? Quanto tempo já se fala sobre a volta de Jesus? E, por exemplo, nossos antepassados, avós e tudo mais, pessoas assim têm ouvido a esse respeito, têm sofrido também com esses sinais que acabam atingindo, querendo ou não, a todos nós, né? Mas é importante frisar que esses acontecimentos são, justamente como você bem disse, são importantes para que possam estar mostrando que nós não podemos perder de vista de que este evento sim irá acontecer e de que tudo isso é indicativo sim e que há necessidade de cada um de nós de estar mantendo firmes sobre a perspectiva de que, mesmo que demore, esses sinais são importantes para que a gente possa estar sempre focados naquilo que o Senhor pediu. Agora tem um outro lado que é interessante, de pesquisadores, vamos dizer pesquisadores, entre aspas, pesquisadores bíblicos, que vivem caçando sinais, né? São caçadores de sinais. Agora, quando o novo presidente dos Estados Unidos assumiu, ou iria assumir, melhor dizendo, muitas pessoas mostrando versos, olha, ele não vai assumir, porque ele é jesuíta, e o Papa também é jesuíta, que não vai acontecer, ele não vai assumir a presidência, e vão inventando a porção de história. O que vocês acham disso aí? Ô, Péricles, é interessante que não é legal, né, você ficar se apegando aos sinais ou às datas, como algumas pessoas fazem, né, e ficam ali buscando, caçando com lupas e tudo mais para poder tentar ali arrumar. Não é esse a vontade de Deus, não era essa a intenção dele ao dizer sobre os sinais, né? Ele queria somente mostrar para a gente o caminho que iria percorrer para que isso acontecesse, a volta dele. Mas alguns se atentam tanto a esses fatos que acabam esquecendo o principal sinal da volta de Cristo, que é a sua própria vinda, né? E a pregação do Evangelho. Para justamente não criar essa expectativa nas pessoas de que elas ficam elaborando e acabam diminuindo, até de certa forma, a fé das pessoas na esperança do porvir. Então, tem que se ter um cuidado muito grande nesses tipos de caça-sinais, né, para que isso não possa despertar nas pessoas a descrença de que a volta de Cristo é sim real. Eu aconselharia as pessoas que caçam sinais a continuarem caçando sinais, mas no lugar certo, né? A Bíblia, por exemplo, ela diz aqui em Lucas, capítulo 21, verso 25 a 26, ela diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Se de um lado nós temos sinais no mundo social, como guerras, fomes, desigualdade de distribuição de renda, né, entre outras coisas, pobreza absoluta, Deus falou que a natureza também ela se revelaria. E aí nós temos algo aqui interessante,
que a natureza ela se revela unicamente por iniciativa divina. Não há interferência humana, né? Eu digo nesse sentido o seguinte: nós estamos falando aqui sobre meio ambiente, onde o homem colabora para a mudança, né, do meio ambiente, queimadas de gelo ali nas camadas polares. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que muitas vezes, quando eu falo de guerra, eu estou diretamente envolvido como ser humano. Em meio à natureza, né, ela me responde de uma maneira à altura daquilo que a minha ação faz no meio ambiente. E se esses caçadores de sinais, como você colocou aí, eles tivessem atenção, eles veriam que esses sinais que Cristo ele menciona ali em Lucas capítulo 21, verso 25 e 26, que eu acabei de ler, eles se cumpriram, né? Ou seja, eles dão a ideia de que a volta de Cristo está mais próximo do que a gente imagina. Por exemplo, no dia 19 de maio de 1780, né, a pessoa que está nos assistindo depois pode pegar aí uma enciclopédia ou pesquisar na internet, vai perceber que no dia 19 de maio de 1780 foi um dia notavelmente escuro. Isso é histórico, isso aqui transcende, inclusive, ao texto sagrado, tá certo? Isso está na história. Acenderam-se as luzes, muitas casas, os pássaros, por exemplo, deixaram de cantar, desapareceram as aves que se retiraram para os seus puleiros, e isso está registrado na história, né? O dicionário de Webster... Eu acho engraçado, que tentando racionalizar esse efeito, esse milagre, esse sinal, não, que foi o Canadá que sofreu um incêndio gigantesco nas florestas canadenses e que a fumaça foi para os Estados Unidos e encobriu a luz do sol. O homem sempre tentando racionalizar e desviar a atenção das pessoas para com Deus, né? Sim, não, fizeram isso, né, tentando explicar as 10 pragas do Egito, né, dizendo que a transformação do Mar Vermelho foi uma incidência de uma alga específica da região que transforma a água numa coloração estilo sangue, né? Mas veja, por que um dicionário, por exemplo, de Webster, que é um dicionário respeitadíssimo, né, a edição de 1869, ele traz uma informação assim, olha, em alguns lugares foi impossível durante várias horas lerem-se ao ar livre simples caracteres impressos. Os pássaros entoavam as suas canções noturnas, desapareciam e ficavam silenciosos. As aves domésticas buscavam seus puleiros e o gado a estrebaria. Nas casas acendiam-se luzes. O escurecimento começou por volta das 10 horas da manhã e durou até a meia-noite, mas com intensidade e duração diversa em vários lugares. A verdadeira causa deste notável fenômeno é desconhecida. Aqui nós estamos falando de um dicionário de Webster, né? Nós estamos aqui sobre uma edição de uma literatura respeitosa, não é algo aqui de cunho apenas religioso, né? Mas apenas algo que blog, não, né? Os fatos daquela época, né? Entendeu? Uma outra coisa interessante, né? Eu estou aqui acompanhando o artigo da época aqui no livro que tenho, que diz assim, Haskell, que era um grande astrônomo inglês, ele disse assim, o dia escuro da América do Norte foi um dos mais extraordinários fenômenos da natureza, que será sempre lido com interesse, mas a ciência é incapaz de explicar. Ou seja, sinais que foram profetizados por Jesus Cristo, né? Lá em Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26, e que a natureza, então, dá a sua resposta, dizendo para o ser humano, abra os teus olhos, prepara o teu coração, que Jesus está voltando. E é interessante que, quanto mais próximo for a volta de Cristo, maior é a quantidade de sinais e em menor espaço de tempo, não é mesmo? Sim, sim. Você veja, acompanhado desse sinal, né, veio, naquela mesma noite, a Lua se tornou numa coloração muito avermelhada, né? E aqui um livro da Collection of Mass, do Historical Society, de 1792, diz assim, a escuridão da noite foi tão sobrenatural como a do dia,
que antecedeu, pois que, conforme declara Dr. Adams, a lua fora cheia no dia anterior. Então, assim, a confirmação de que Sol e a Lua naquele dia. Aí, passamos, então, para o dia 13 de novembro de 1833. O primeiro evento, escurecimento do Sol e da Lua em 1780, e agora a queda das estrelas, também citados nos versos 25 e 26 de Lucas, capítulo 21. 13 de novembro de 1833. E aí, interessante, Denison Olmsted, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, ele disse assim: os que tiveram a felicidade de testemunhar a exibição de estrelas cadentes na madrugada do dia 13 de novembro de 1833 viram provavelmente a maior demonstração de fogos celestes que já houve desde a criação do mundo, ou pelo menos nos anais compreendidos nas páginas da história. A extensão da chuva foi tal que cobriu parte considerável da superfície terrestre, desde o centro atlântico, a leste, até o Pacífico a oeste, e desde a costa norte da América do Sul até as longínquas regiões das possessões britânicas do norte. O espetáculo foi visível, apresentando por toda parte quase o mesmo aspecto. Ou seja, sinais profetizados, registrados na palavra de Deus, e que, segundo a história e na visão, né, desses homens aí acadêmicos, né, e autores de dicionário, esses sinais já se cumpriram aí já há algum tempo. É interessante, Péricles, você chegou a dizer aí da forma como esses sinais vão se repetindo também, né, em um espaço de tempo muito curto um do outro. Por exemplo, nós temos aí o terremoto lá de Lisboa, né, que é catalogado aí lá no dia 1º de novembro de 1755. Nós vemos também agora a sucessão de abalos sísmicos que nós temos assim bem intensos, né, um espaço de tempo muito estreito, né, e a gente vê isso cada vez mais de forma corriqueira acontecendo. Pastores, deixa eu fazer uma outra pergunta interessante. Jesus começa a falar desses sinais no verso 7 de capítulo 24 de Mateus, 6 e 7, melhor dizendo, e ele termina dizendo, mas isso não é o fim. Ele dá um quadro até sombrio, mas isso não é fim. E depois ele torna a repetir, ou até com mais nuances, aí esse detalhe dos eventos finais, né? E ele também termina dizendo, não é o fim. O que vocês têm a falar sobre isso aí? Bom, na minha visão, existe para Deus um cronograma, né, sobre plenitude de tempo, ok? Eu acabei de falar para vocês sobre coisas que aconteceram ali em 1780, 1833, assim como o Alexandre mencionou o terremoto de Lisboa. Só que, nos nossos dias, a natureza ela tem se revelado, né, para que nós sejamos testemunhas oculares. Exemplo, tsunami no Japão. Nós acompanhamos isso, a nossa geração acompanhou isso, né? O degelo das camadas polares, nós estamos acompanhando isso. Tsunamis, secas, incêndios catastróficos, entre outras coisas que têm, assim, de maneira inexplicável, anunciado a breve volta de Cristo. E é interessante notar que essa repetição, a Bíblia Sagrada, ela tem uma regra, que é assim, todas as vezes que a repetição de um mesmo assunto, é porque esse assunto tem uma importância, ele tem uma relevância, né? Você percebe que na linguagem, né, da língua grega e hebraica, você não tem, por exemplo, um recurso que nós temos em português, que é o superlativo, né? No superlativo, eu digo assim, se algo é santo, então no superlativo eu digo que ele é santíssimo, né? Então, no grego e no hebraico não existe esse recurso. Então, eles repetem, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, todas as vezes que se repete uma coisa, é porque ela tem relevância e Deus quer nos chamar a atenção. Haja visto o fato, por exemplo, das profecias que estão arroladas em relação ao tempo do juízo no livro de Daniel, que acontece em Daniel capítulo 2,
repete em Daniel capítulo 7, depois tem uma relevância no capítulo 8 e o desdobramento no capítulo 9. Ou seja, eles vêm construindo uma linha de informações para que haja um preparo devido entre aqueles cuja atenção foi despertada e então tem o interesse de se adequar à demanda de Deus para se preparar para o momento áureo. E aí, conforme você citou aqui Mateus capítulo 24, Jesus chega a dizer no verso 9, assim, ó, vocês serão atribulados, eles matarão vocês, vocês serão odiados de todas as nações, tá certo? Então, veja, tudo isso preparando um quadro por duas razões. Primeiro, para chamar a sua atenção de que isso é fato e vai acontecer mesmo, tá certo? E segundo, para que a sua fé não desmoreça, né? Não esmoreça, você não fique assim, né? Puxa, acabou, acho que Deus esqueceu. Já imaginou o sentimento, por exemplo, que foi no coração de Noé? Porque Jesus falou assim, olha, virá o dilúvio, mas não disse quando. E aí passa 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, 110 anos, 115 anos. Sabe, eu fico imaginando se Noé, de alguma forma, em algum momento na vida dele, ele não perguntou assim, vem cá, será que eu entendi o recado errado, né, de Deus? Será que era isso mesmo? Era para construir um barco desse tamanho, tá certo? Como se não bastasse, os animais adentram a arca e Noé entra a arca também. E aí, obviamente, como nós somos imediatistas, gostaríamos que assim que o anjo selasse a porta, o temporal caísse. Não. Sabe, é incrível como que Deus faz as coisas no tempo dele. E aí Noé fica lá o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Para nós que lemos a história, né, isso passa de um momento para o outro. Mas tenta se imaginar dentro da arca, esperando 7 longos dias até que a promessa de Deus se cumpra. Então, para que a nossa fé não esmoreça, Cristo ele ressalta, né? Olha, vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês vão ser mortos por ocasião de pandemia, de guerra, de fome, né? de iras religiosas contra vocês. Muitos morreram no passado, na história, mas acreditem, não é o fim ainda. Eu estou preparando tudo certinho para que no momento certo, na plenitude do tempo, da maneira correta, eu retorne e aí sim implante o reino para que vocês vivam comigo a eternidade. Félix, é interessante que nós, seres humanos, temos assim, uma atitude já de corriqueira, que é a questão da procrastinação, né? A gente tenta sempre estender isso ao modo de estar sempre deixando para depois. Cristo diz que esse ainda não é o fim, porque justamente se isso acontece com a intensificação, as pessoas já iriam correndo para poder justamente fazer, vender e tal. E até acontece uma história que Ellen White diz, que um certo homem chegou para ela e perguntou para ela assim, senhora, quando é que Jesus vai voltar? Aí ela diz assim, mas qual a diferença faz isso? Não, eu gostaria de saber se daqui a 5, 10 anos... Ela falou assim, mas se eu falasse que ele voltaria daqui a 5 anos, 2 anos, ele falou assim, eu venderia tudo, correria, faria as coisas, né? E aí ela disse assim, e se eu dissesse que ele vai voltar daqui a 20, 30 anos? Aí ele fala assim, eu não faria essas coisas. Então, o ser humano, ele tende a ficar até mesmo ansioso e justamente ao ver todos esses sinais, Cristo, como disse o pastor Williams aí, tranquiliza, dizendo ao povo, olha, esse ainda não é o fim, porque realmente aconteceria de que vendo todos esses sinais e já pensando, se Cristo não voltasse, as pessoas iam ficar meio que desanimados diante de tudo aquilo, né? Assim, poxa, aconteceu tudo isso, Jesus ainda não voltou, será que ele volta mesmo? Então, ele deixa claro ali de que esse ainda não é o fim, para justamente acalmar o coração do que vai acontecer, mas esse ainda é o princípio das dores. Eu não sei se vocês concordam comigo, que as pessoas parecem que estão um grupo de pessoas, né? Estão baseando sua fé nos sinais e não em Cristo, né? Então o foco não deve ser os sinais, mas estar preparados para se encontrar com Jesus, estar firmados na rocha. E eu me lembro ali da passagem de Hebreus 12:2, que diz que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu acho que deveria ser esse nosso posicionamento, é isso?
Olha, Pedro, Na verdade... acontece sim. que... Pode ir, pastor. Pode falar, Alexandre, pode falar. Acontece que é justamente sobre isso que eu até tinha dito anteriormente, o fato de que nós nos apegamos tanto mais aos sinais do que justamente viver aquilo que Cristo tem para nos oferecer neste momento, hoje, agora, né? Há uma canção do Robson Fonseca, né, de um cantor adventista, que ele diz assim, se nós não tivermos comunhão, convivermos com Cristo, nós não reconheceremos a sua voz quando Ele nos chamar. Então, é necessário que nós convivamos com Ele nesse momento, que vivamos Cristo hoje em dia, porque o principal de todos os sinais, na verdade, é a pregação do Evangelho. Então, é divulgar Cristo a toda a nossa geração. Isso é que faz com que nós possamos manter a nossa fé intacta, firme, para que Cristo possa voltar logo. Isso que abrevia também a volta de Cristo Jesus, né? Além de aquecer o nosso coração, de tornar nossos caminhos mais firmes, isso também permanece cada um de nós aqui ainda mais com a nossa fé firme naquilo que Cristo prometeu. Na verdade, a gente não pode concluir essa abordagem do tema dessa noite sem citar, talvez, um dos 2 últimos sinais mais importantes que antecedem a volta. É esse aí que nós vamos chegar, hein? É esse agora que nós vamos chegar. Eu acho interessante que quando o pastor Alexandre falou no início, né, que Jesus fala assim, olha, cuidado que ninguém vos engane. Antes de dar os sinais, ele fala essa frase, né? Ele diz que antes dele vir, viriam falsos cristos. Ora, se vem falsos cristos, sinal que tem um Cristo verdadeiro, correto? Correto. Então, ninguém quer comprar gato por lebre. Ninguém entra numa loja da Gucci e fala assim, eu quero uma falsificação aqui da Gucci. Né? Todo mundo quer comprar o original. Mas me parece que quando se volta para a religião, as pessoas vão a qualquer lugar que grite Senhor, Senhor, as pessoas vão sem pesquisar a Bíblia, né? Não percebe, segue as palavras do palestrante ou do orador, do bispo, do padre, do apóstolo, do presbítero. Não estou falando aqui de uma igreja, né? Mas pelo entusiasmo dele do que pelo que a palavra informa e ensina. É correto isso? Você percebeu que, alguns momentos atrás, eu disse a você que todas as vezes que a Bíblia ela repete um assunto, é porque ele tem relevância, e Cristo quer chamar a nossa atenção. Então, em Mateus capítulo 24, no verso 5, ele diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, ok? E aí no verso, se eu não me engano, 24, diz assim, verso 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Na verdade, se a gente vai entre o verso 5 e o verso 24, você esbarra com um verso que é extremamente importante na análise desse assunto, que é o verso 14, entende? Que diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, quer dizer que a pregação do evangelho é o que falta para o retorno de Jesus Cristo. Mas você percebe, não é a pregação do evangelho, é a pregação deste evangelho. O evangelho do Senhor, o evangelho conforme reza a palavra. Não é o evangelho corrompido, não é o evangelho modificado, adaptado ao meu bel prazer. Pelo fato de eu ser um pastor, eu sou um líder religioso, então eu vou aqui adequar a minha mensagem, o meu sermão, para que ela se torne doce, agradável aos ouvidos dos meus ouvintes. Eu vou fazer com que o evangelho ele seja afrouxado, para que não haja muitos senões e a minha igreja seja um pouquinho mais popular para aderir a adeptos.
Sabe? Nada disso é importante. Você comentou algo, Pérez, muito interessante aí, né? Sobre qualquer lugar que diga o nome de Deus, vai ali, faz uma festa espiritual e está resolvida a questão. Então, Mateus está nos advertindo, palavra de Jesus, no sermão profético de Cristo, ele está dizendo, será pregado esse evangelho aqui. Se esse evangelho, dentro da sua pureza, for pregado, aí então, e você se adaptar a esse evangelho, você está fazendo o devido preparo, apesar de você não ter justiça própria, você precisar contar com a justiça de Cristo, ainda assim, se você tomar posse desse evangelho na sua vida, você está dando um passo seguro em direção à herança que Deus tem reservado para você desde a fundação do mundo, ok? Então, na realidade, eu preciso entender que esse evangelho ele tem que ser pregado de maneira pura e da maneira como ele foi escrito na palavra. E vou dizer uma coisa a vocês assim, a verdade ela dói, né? Ela machuca. E muitas vezes eu fico tentando anestesiar a minha mente, o meu sentimento, participando de uma igreja ou de um movimento religioso que simplesmente anestesie a minha consciência de maneira a me impedir de enxergar a verdade nua e crua como ela é apresentada na Bíblia Sagrada. E a verdade nua e crua da Bíblia Sagrada, ela é muito simples. Eu não tenho mérito algum, todo mérito que eu tenho é por iniciativa de Cristo, é dom de Deus dado a mim, e se eu não me agarro a esse Deus para controlar a minha vida como Senhor da minha existência, eu jamais terei direito à salvação. Muito bem. Eu queria uma ajuda de vocês. Jesus falou no verso 12, diz que no fim dos tempos, né, o pecado aumentaria, o amor de muitos se esfriaria. Eu queria fazer uma correlação. Eu vou pedir ajuda de vocês, tá bom? O pastor Williams vai ler para nós Mateus 24, 12 e 13. E o Alexandre vai ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5, para vermos se a Bíblia está afinada entre os evangelhos, entre as cartas e os seus ensinos. Ok. Mateus capítulo 24, verso 12 em diante. Falando do tempo do fim, só para que você que está nos assistindo, né, compreenda como estaria a situação do mundo no tempo do fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Interessante. O que Paulo fala sobre isso aí, Alexandre? 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactaciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Meus amigos. Existe alguma correlação ou não, pastores? Sim, na realidade, Mateus está dizendo que por se multiplicar a iniquidade. A pergunta é, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. E o que é pecado? Pecado é a quebra da lei. E o que é a lei? A lei é a norma áurea do relacionamento da aliança entre Criador e criatura. E aí acontece algo que é quase que científico. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu detecto a minha fraqueza e a minha fragilidade. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me sinto senhor da minha existência e dono da minha razão. E é por isso que Paulo arrola todos esses adjetivos aí como característica do homem, né? Homem no sentido genérico, homem e mulher, dos últimos dias, né? Desafeiçoados, inimigos de Deus, caluniadores, né? E aí, para a pessoa que está nos assistindo e teve acesso a esse conteúdo, não precisa a gente muito ir longe, não, né? No próprio bairro onde a gente mora, existem pessoas assim, né? E nós temos que orar para que nós não estejamos inseridos em um desses grupos aí, tá certo? É verdade. Outro verso que me chama a atenção é que no verso 13, que diz o seguinte: mas quem se mantiver firme até o fim será salvo.
Em Apocalipse 2:10, na última parte, diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Nós podemos ver que a Bíblia trabalha em harmonia. É correto isso mesmo? Sim, sim. Eu vou usar a sua experiência da sua viagem. Eu gostei da sua viagem, né? Eu ainda vou fazer uma viagem dessa aí, tá? Então, vamos supor, estou a 600 quilômetros do Rio de Janeiro. Se eu continuo perseverando e seguindo as placas, os sinais indicativos e mantenho a rota, eu chegarei ao Rio de Janeiro. Se, porventura, por uma iniciativa própria, eu ignoro as placas, não dou atenção a elas e resolvo fazer a minha própria rota, né, eu jamais chegarei ao destino. A conversa estava tão boa, tão animada, mas as horas passam, né? E temos que terminar aqui. Pastor Alexandre, suas considerações finais, meu amigo. Eu fico com o texto de Mateus 25, nas parábolas das 10 virgens, né? Ali onde todos estavam aguardando o noivo, né? Sendo que todas elas vieram a dormir, adormeceram. A diferença que é apresentada aqui nessa parábola por Cristo é que 5 delas estavam preparadas e 5 eram nécias. Não tinham óleo suficiente para poder ficar durante a noite toda e estar preparado para aquele dia do encontro do noivo. A diferença total que vai fazer no final dos tempos é quem estiver preparado ou não. Nós precisamos estar atentos. Lógico que todos esses sinais que nós falamos aqui já nos mostram que Cristo está à porta, pronto para poder vir buscar a cada um de nós. E o maior dos sinais é a pregação do Evangelho. Que nós não possamos ficar apenas numa expectativa ou numa espera de simplesmente aguardar ele passivamente, mas que nós possamos, sim, arregaçar as mangas e, além de viver o Evangelho eterno, nós possamos, em nome de Jesus, pregar esse Evangelho a todo mundo, língua e nação. Que Cristo possa estar fazendo morada no seu coração e que você possa estar se preparando para esse grande dia, para que possamos festejar lá na Canaã Celestial. Amém. Eu queria só deixar para os nossos ouvintes aí, aqueles que acessaram aí o programa, uma notícia de que a Bíblia também tem boas novas, não é só profecia de coisa ruim, de guerra, de rumores de guerra, tá certo? E ali em Apocalipse, atrelado a esse tema que nós estudamos essa noite, o João, ele tem uma visão, e ele diz ali no capítulo 21, verso 1 em diante assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe por que toda essa profecia? Sabe por que todas essas promessas? Porque Deus te ama. Porque Deus quer ter você bem pertinho dele. Deus quer passar a eternidade ao teu lado. Então, na verdade, além do medo, além da expectativa, coloque no seu coração a esperança de que existe no céu um ser que te ama acima de todas as coisas. Se as pessoas aqui no mundo não te valorizarem, se as pessoas aqui no mundo não te respeitarem, se as pessoas aqui neste mundo que te cercam não te amarem, entenda que Deus te ama, Deus te respeita, Deus te valoriza, e Ele fará e já fez, e continuará fazendo tudo o que é possível para te levar para o céu. Amém. Mas vamos fechar com chave aqui de ouro, fazendo uma oração. Uma oração para que as pessoas assistiram o programa possam ser abençoadas, possam receber a bênção, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir então ao Senhor que faça essa oração, por favor. Ok, vamos orar. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos essa noite de estudar a Tua Palavra. Obrigado por aqueles que compartilham e fazem parte como seguidores deste canal. Obrigado pela iniciativa do irmão Péricles e a participação do pastor Alexandre, onde nos deu a oportunidade de abordarmos um tema de tanta relevância para o momento em que nós estamos vivendo.
Há situações adversas ao nosso redor. Boa parte das pessoas que talvez estejam seguindo esse conteúdo também são vítimas das atrocidades dos últimos dias, pandemia, desemprego, fome, essa doença terrível que tem levado inúmeras pessoas aos leitos dos hospitais, alguns deles sendo cerrados aí com a morte. Mas nós pedimos que o Senhor faça cada dia renascer a esperança em nossos corações, que a tua mão poderosa possa estar sobre nós e que nós possamos, ó Deus, ter no Senhor o nosso porto seguro, o refúgio para todos os nossos momentos, e que a palavra do salmista se cumpra em nossa vida. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque sabemos que o Senhor estará conosco. Derrama sobre nós a tua bênção, a tua unção, e que esse conteúdo tenha sido de importância para a vida de muitos e tenha dado oportunidade a alguns de selarem a sua vida com Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Toma conta de cada um de nós e que a tua breve volta ponha um ponto final na história do pecado e nós possamos viver contigo a alegria da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, vamos chegando ao fim de mais um programa. Muito obrigado por sua companhia. Se inscreva no canal, compartilhe esta bênção enviando para algum amigo, para algum parente que esteja precisando ouvir esta mensagem. O recadinho que deixo na semana é o seguinte: você tem filhos pequenos? Se você tem filhos pequenos, e eu já vivi esta experiência, agora já estou na época dos netos. Creio que o pastor Alexandre ainda é novinho, não tem filhos, mas o pastor William com certeza já viveu essa experiência. Quando viajamos com eles, e por ainda não terem noção de distância, de tempo, muitas vezes ficam agitados, entediados, cansados, e sempre vem aquelas terríveis perguntas: vai demorar? Falta. E se você disser que está chegando, então começam as perguntas: já chegamos? E ficam repetindo incansavelmente, né? Sem ter dó dos nossos ouvidos. Assim também somos nós. Não temos ideia do tempo nem da distância que nos separam da pátria celestial. Já chegamos? Claro que não. Vai demorar? Eu não sei te dizer. Falta muito? Não. Falta pouco. Falta muito pouco. Mas uma coisa é certa: se Jesus prometeu, tenha absoluta certeza que ele cumprirá a sua promessa. Uma boa noite. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.